Introdução. O Sr. Thiers, no seio da Comissão sobre a Instrução Primária de 1849, dizia: quero tornar a influência do clero todo-poderosa, porque conto com ele para propagar esta boa filosofia que ensina ao homem que ele veio a este mundo para sofrer e não aquela outra filosofia que, pelo contrário, diz ao homem, goza. O Sr. Thiers formulava a moral da classe burguesa cujo egoísmo feroz e inteligência estreita encarnou. A burguesia, quando lutava contra a nobreza, apoiada pelo clero, arvorou o livre exame e o ateísmo, triunfante, mudou de tom e de comportamento e hoje conta apoiar na religião a sua supremacia econômica e política. Nos séculos XV e XVI, tinha alegremente ação pagã e glorificava a carne e as suas paixões, que eram reprovadas pelo cristianismo. Atualmente, cumulada de bens e de prazeres, renega os ensinamentos dos seus pensadores, os Rabelais, os Diderot, e prega a abstinência aos assalariados. A moral capitalista, lamentável paródia da moral cristã, fulmina com o anátema o corpo trabalhador, toma como ideal reduzir o produtor ao mínimo mais restrito de necessidades, suprimir as suas alegrias e as suas paixões e condená-lo ao papel de máquina entregando trabalho sem tréguas nem piedade. Os socialistas revolucionários têm de recomeçar o combate que os filósofos e os panfletários da burguesia já travaram, têm de atacar a moral e as teorias sociais do capitalismo, têm de demolir, nas cabeças da classe chamada à ação, os preconceitos semeados pela classe reinante, têm de proclamar, no rosto dos hipócritas de todas as morais, que a terra deixará de ser o vale de lágrimas do trabalhador, que, na sociedade comunista do futuro que fundaremos pacificamente se possível, se não violentamente, as paixões dos homens terão rédea curta, porque todas são boas pela sua natureza, apenas temos de evitar a sua má utilização e os seus excessos, e só serão evitadas pelo seu mútuo contrabalançar, pelo desenvolvimento harmônico do organismo humano, porque, diz o Dr. Bedoui, só quando uma raça atinge o seu ponto máximo de desenvolvimento físico é que ela atinge o seu mais elevado nível de energia e de vigor moral. Era esta também a opinião do grande naturista Charles Darwin. 2. A refutação do direito ao trabalho, que reedito com algumas notas adicionais, foi publicado no semanário L'Égalité de 1880, segunda parte. Prisão de Saint-Pélagie, 1883. Paul Lafargue. Início da página. Um dogma desastroso. Sejamos preguiçosos em tudo, exceto em amar e em beber, exceto em sermos preguiçosos. Lessing. Uma estranha loucura se apossou das classes operárias das nações onde reina a civilização capitalista. Esta loucura arrasta consigo misérias individuais e sociais que há 2 séculos torturam a triste humanidade. Esta loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda do trabalho, levado até ao esgotamento das forças vitais do indivíduo e da sua progenitora. Em vez de reagir contra esta aberração mental, os padres, os economistas, os moralistas sacrossantificaram o trabalho. Homens cegos e limitados, quiseram ser mais sábios do que o seu Deus, homens fracos e desprezíveis, quiseram reabilitar aquilo que o seu Deus amaldiçoara. Eu, que não confesso ser cristão, economista e moralista, recuso admitir os seus juízos como os do seu Deus, recuso admitir os sermões da sua moral religiosa, econômica, livre pensadora, fez-se as terríveis consequências do trabalho na sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual, de toda a deformação orgânica. Comparem o puro sangue das cavalariças de Roteldg, servido por uma criadagem de bímanos, com a pesada besta das quintas normandas que lavra a terra, carrega o estrume, que põe no celeiro a colheita dos cereais. Olhem para o nobre selvagem, que os missionários do comércio e os comerciantes da religião ainda não corromperam com o cristianismo, com a sífilis e o dogma do trabalho, e olhem em seguida para os nossos miseráveis criados de máquinas. Quando, na nossa Europa civilizada, se quer encontrar um traço de beleza nativa do homem, é preciso ir procurá-lo nas nações onde os preconceitos econômicos ainda não desenraizaram o ódio ao trabalho. A Espanha, que infelizmente degenera, ainda se pode gabar de possuir menos fábricas do que nós prisões e casernas, mas o artista regozija-se ao admirar o ousado andaluz, moreno como as castanhas, direito e flexível como uma haste de aço. E o coração do homem sobressalta-se ao ouvir o mendigo, soberbamente envolvido na sua capa esburacada, chamar amigo aos duques de Osuna. Para o espanhol,
em cujo país o animal primitivo não está atrofiado, o trabalho é a pior das escravaturas. 2. Os gregos da grande época também só tinham desprezo pelo trabalho. Só aos escravos era permitido trabalhar. O homem livre só conhecia os exercícios físicos e os jogos da inteligência. Também era a época em que se caminhava e se respirava num povo de Aristóteles, de Fídias, de Aristófanes. Era a época em que um punhado de bravos esmagava em maratona as hordas da Ásia que Alexandre ia adentro em breve conquistar. Os filósofos da antiguidade ensinavam o desprezo pelo trabalho, essa degradação do homem livre. Os poetas cantavam a preguiça, esse presente dos deuses. O Meliboi, Deus nobis o eco tia fecite. 3. Cristo pregou a preguiça no seu sermão na montanha. Contemplai o crescimento dos lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam e, todavia, digo-vos, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu com maior brilho. 4. Jeová, o Deus barbudo e rebarbativo, deu aos seus adoradores o exemplo supremo da preguiça ideal. Depois de 6 dias de trabalho, repousou para a eternidade. Em contrapartida, quais são as raças para quem o trabalho é uma necessidade orgânica? Os Auvergnats, os escoceses, esses Auvergnats das Ilhas Britânicas, os galegos, esses Auvergnats da Espanha, os pomeranianos, esses Auvergnats da Alemanha, os chineses, esses Auvergnats da Ásia. Na nossa sociedade, quais são as classes que amam o trabalho pelo trabalho? Os camponeses proprietários, os pequeno-burgueses, uns curvados sobre as suas terras, os outros retidos pelo hábito nas suas lojas, mexem-se como a toupeira na sua galeria subterrânea e nunca se endireitam para olhar com vagar para a natureza. E, no entanto, o proletariado, a grande classe que engloba todos os produtores das nações civilizadas, a classe que, ao emancipar-se, emancipará a humanidade do trabalho servil e fará do animal humano um ser livre, o proletariado, traindo os seus instintos, esquecendo-se da sua missão histórica, deixou-se perverter pelo dogma do trabalho. Rude e terrível foi a sua punição. Todas as misérias individuais e sociais mereceram da sua paixão pelo trabalho. Início da página. Segunda bençãos do trabalho. Em 1770 apareceu em Londres um escrito anônimo intitulado An Essay on Trade and Commerce. Fez na época um certo barulho. O seu autor, grande filantropo, indignava-se pelo fato de a plebe manufatureira da Inglaterra ter metido na cabeça a ideia fixa de que na qualidade de ingleses todos os indivíduos que a compunham terem, por direito de nascimento, o privilégio de serem mais livres e mais independentes do que os operários de qualquer outro país da Europa. Esta ideia pode ter a sua utilidade para os soldados cuja bravura estimula, mas quanto menos os operários das manufaturas dela estiverem imbuídos, tanto melhor para eles próprios e para o Estado. Os operários nunca deveriam considerar-se independentes dos seus superiores. É extremamente perigoso encorajar semelhantes manias num estado comercial como o nosso, onde talvez 7/8 da população tenham pouca ou nenhuma propriedade. A cura não será completa enquanto os nossos pobres da indústria não se resignarem a trabalhar 6 dias pela mesma soma que eles ganham agora em 4. Assim, cerca de um século antes de Dizot, pregava-se abertamente em Londres o trabalho como um travão às nobres paixões do homem. Quanto mais os meus povos trabalharem, menos vícios existirão, escrevia Napoleão de Osterode no dia 5 de maio de 1807. Eu sou a autoridade, e estaria disposto a ordenar que ao domingo, passada a hora dos ofícios divinos, as lojas estivessem abertas e os operários fossem para o seu trabalho. Para extirpar a preguiça e curvar os sentimentos de orgulho e de independência que esta gera, o autor de Essay on Trade propunha encarcerar os pobres nas casas ideais do trabalho, ideal workhouses, que se tornariam casas de terror onde se fariam trabalhar 14 horas por dia, de tal maneira que, subtraído o tempo das refeições, ficariam 12 horas de trabalho completas. 12 horas de trabalho por dia, eis o ideal dos filantropos e moralistas do século XVIII. Como ultrapassamos esse nec plus ultra? As oficinas modernas tornaram-se casas ideais de correção onde se encerram as massas operárias, onde se condena a trabalhos forçados, durante 12 e 14 horas, não só os homens, como também as mulheres e as crianças. 2. E dizer que os filhos dos heróis do terror se deixaram degradar pela religião do trabalho ao ponto de aceitarem depois de 1848, como uma conquista revolucionária, a lei que limitava o trabalho nas fábricas a 12 horas, proclamavam,
como um princípio revolucionário, o direito ao trabalho. Que vergonha para o proletariado francês! Só escravos teriam sido capazes de uma tal baixeza. Seriam necessários 20 anos de civilização capitalista a um grego dos tempos heróicos para conceber um tal aviltamento. E se as dores do trabalho forçado, se as torturas da fome se abateram sobre o proletariado, mais numerosas do que os gafanhotos da Bíblia, foi ele que as chamou. Este trabalho, que em junho de 1848 os operários reclamavam de armas na mão, impuseram eles às suas famílias, entregaram, aos barões da indústria, as suas mulheres e os seus filhos. Com as suas próprias mãos, demoliram o lar, com as suas próprias mãos, secaram o leite das suas mulheres, as infelizes, grávidas e amamentando os seus bebês, tiveram de ir para as minas e para as manufaturas esticar a espinha e esgotar os nervos. Com as suas próprias mãos, quebraram a vida e vigor dos seus filhos. Que vergonha para os proletários! Onde é que estão essas bisbilhoteiras de que falam as nossas trovas e contos antigos, ousadas nas afirmações, francas de boca, amantes da divina garrafa? Onde estão essas mulheres prazenteiras, sempre apressadas, sempre a cozinhar, sempre a cantar, sempre a semear a vida gerando alegria, dando à luz sem dores filhos sãos e vigorosos? Temos hoje as raparigas e as mulheres da fábrica, insignificantes flores de pálidas cores, com sangue sem rutilância, com o estômago deteriorado, com os membros sem energia. Nunca conheceram o prazer robusto e não seriam capazes de contar atrevidamente como quebraram a sua concha. E as crianças? 12 horas de trabalho para as crianças. Miséria! Mas todos os Jules Simon da Academia das Ciências Morais e Políticas, todos os Germini da Jesuitaria, não teriam podido inventar um vício mais embrutecedor para a inteligência das crianças, mais corruptor dos seus instintos, mais destruidor do seu organismo do que o trabalho na atmosfera viciada da oficina capitalista. A nossa época é, dizem, o século do trabalho, de fato, é o século da dor, da miséria e da corrupção. E, no entanto, os filósofos, os economistas burgueses, desde o penosamente confuso Augusto Comte até o ridiculamente claro Leroy Beaulieu, os intelectuais burgueses, desde o charlatanescamente romântico Victor Hugo até ao ingenuamente grotesco Paul de Kock, todos entoaram cantos nauseabundos em honra do Deus Progresso, o filho mais velho do trabalho. Ao ouvi-los, a felicidade ia reinar sobre a terra, já se sentia a sua chegada. Iam aos séculos passados vasculhar o pó e a miséria feudais para trazerem sombrios contrastes às delícias dos tempos presentes. Acaso nos fatigaram, esses saciados, esses satisfeitos, outrora ainda membros da domesticidade dos grandes senhores, hoje criados de pena da burguesia, generosamente alugados, acaso nos fatigaram com o camponês do retórico La Bruyère? Ora, eis o brilhante quadro dos prazeres proletários no ano do progresso capitalista de 1840, pintado por um dos deles, pelo Dr. Villermé, membro do Instituto, o mesmo que, em 1848, fez parte daquela sociedade de sábios. Thiers, Cousin, Passe, Blanqui, o acadêmico, estavam lá, que propagou nas massas os disparates da economia e da moral burguesa. É da Alsácia manufatureira que fala Villermé, da Alsácia dos Kirchner, dos Dulifos, essas flores da filantropia e do republicanismo industrial. Mas antes que o doutor esboce diante de nós o quadro das misérias proletárias, escutemos um manufatureiro alsaciano, o Sr. Th. Mieg, da Casa do Lifos, Mieg C., descrevendo a situação do artesão da antiga indústria. Em Mulhouse, há 50 anos, em 1813, quando nascia a moderna indústria mecânica, os operários eram todos filhos do solo, que habitavam a cidade ou as aldeias próximas e possuíam quase todos uma casa e muitas vezes um pequeno terreno. 3. Era a idade de ouro do trabalhador. Mas então a indústria alsaciana não inundava o mundo com os seus tecidos de algodão e não tornava milionários os seus dólares e os seus Coechen. Mas 25 anos depois, quando Villermé visitou a Alsácia, o Minotauro moderno, a oficina capitalista tinha conquistado a região, na sua bulimia de trabalho humano, tinha arrancado os operários dos seus lares para melhor os torcer e para melhor espremer o trabalho que continham. Era aos milhares que os operários acorriam ao apito da máquina. Um grande número, diz Villermé, 5.000 em 17.000, eram obrigados, pela carestia das rendas, a instalar-se nas aldeias vizinhas.
Alguns habitavam a 2 léguas e um quarto da manufatura onde trabalhavam. Em Mulhouse, em Dornach, o trabalho começava às 5 horas da manhã e acabava às 5 horas da tarde tanto no verão como no inverno. Era preciso vê-los chegar todas as manhãs à cidade e vê-los partir à noite. Há entre eles uma multidão de mulheres pálidas, magras, caminhando de pés descalços por cima da lama e que, à falta de guarda-chuva, trazem, atirados sobre a cabeça, quando chove ou neva, os aventais e as saias de cima para protegerem o rosto e o pescoço, e um número mais considerável de crianças pequenas não menos sujas, não menos pálidas e macilentas, cobertas de farrapos, todas engorduradas do óleo dos teares que lhes cai em cima enquanto trabalham. Estas últimas, melhor preservadas da chuva pela impermeabilidade das suas roupas, nem sequer têm no braço, como as mulheres de que acabamos de falar, um cesto onde estão as provisões do dia, mas trazem na mão, ou escondem debaixo do seu casaco ou como podem, o bocado de pão que os deve alimentar até a hora do seu regresso à casa. Assim, a fadiga de um dia de trabalho excessivamente longo, visto que tem pelo menos 15 horas, vem juntar-se para estes desgraçados a das idas e vindas tão frequentes, tão penosas. Daqui resulta que à noite chegam às suas casas oprimidos pela necessidade de dormir e que no dia seguinte saem antes de terem repousado completamente para se encontrarem na oficina à hora da abertura. Eis agora os cubículos onde se amontoavam aqueles que habitavam na cidade. Vi, em Mulhouse, em Dornach e nas casas vizinhas, dessas miseráveis instalações onde dormiam 2 famílias cada uma a seu canto, sobre a palha colocada sobre o tijolo e retida por 2 tábuas. Esta miséria em que vivem os operários da indústria do algodão no distrito do Alto Reno é tão profunda, que produz este triste resultado, enquanto que nas famílias dos fabricantes, mercadores de panos, diretores de fábricas, metade das crianças atinge os 21 anos. Essa mesma metade deixa de existir antes mesmo de completar os 2 anos nas famílias de tecelões e de operários de fábricas de fiação de algodão. Falando do trabalho da oficina, Villermé acrescenta: não é um trabalho, uma tarefa, é uma tortura infligem na crianças de 6 a 8 anos. É esse longo suplício de todos os dias que mina sobretudo os operários nas fábricas de fiação de algodão. E, a propósito da duração do trabalho, Villermé observa que os forçados das galés só trabalhavam 10 horas, os escravos das Antilhas uma média de 9 horas, enquanto que existia na França que tinha feito a Revolução de 1789, que tinha proclamado os pomposos direitos do homem, manufaturas onde o dia de trabalho era de 16 horas, nas quais davam aos operários 1 hora e meia para as refeições. 4. O miserável aborto dos princípios revolucionários da burguesia. O lúgubre presente do seu Deus progresso. Os filantropos proclamam benfeitores da humanidade aqueles que, para se enriquecerem na ociosidade, dão trabalho aos pobres. Mais valia semear a peste ou envenenar as fontes do que erguer uma fábrica no meio de uma povoação rústica. Introduzam o trabalho de fábrica, e adeus alegria, saúde, liberdade, adeus a tudo que fez a vida bela e digna de ser vivida. 5. E os economistas continuam a repetir aos operários: trabalhem para aumentar a fortuna social. E, no entanto, um economista, de Stude Tracy, responde-lhes: nas nações pobres que o povo está à sua vontade, é nas nações ricas que de um modo geral ele é pobre. E o seu discípulo Cherbuliez continua: os próprios trabalhadores, ao cooperarem na acumulação dos capitais produtivos, contribuem para o acontecimento que, mais tarde ou mais cedo, os deve privar de uma parte do seu salário. Mas, ensurdecidos e tornados idiotas pelos seus próprios berros, os economistas continuam a responder: trabalhem, trabalhem sempre para criarem o vosso bem-estar. E, em nome da bondade cristã, um padre da igreja anglicana, o reverendo Tonchen, prega: trabalhem, trabalhem noite e dia. Ao trabalharem, fazem crescer a vossa miséria e a vossa miséria dispensa-nos de vos impor o trabalho pela força da lei. A imposição legal do trabalho exige demasiado esforço, demasiada violência e faz demasiado estardalhaço. A fome, pelo contrário, não só é uma pressão calma, silenciosa, incessante, como também o móvel mais natural do trabalho e da indústria, ela provoca também os mais poderosos esforços. Trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a fortuna social e as vossas misérias individuais. Trabalhem, trabalhem, para que, tornando-vos mais pobres, tenham mais razão para trabalhar e para serem miseráveis.
Eis a lei inexorável da produção capitalista. Porque, ao prestarem atenção às insidiosas palavras dos economistas, os proletários se entregaram de corpo e alma ao vício do trabalho, precipitam toda a sociedade numa destas crises de superprodução que convulsionam o organismo social. Então, porque há superabundância de mercadorias e penúria de compradores, as oficinas encerram e a fome fustiga as populações operárias com o seu chicote com 1000 loros. Os proletários, embrutecidos pelo dogma do trabalho, não compreendem que é o supertrabalho que infligiram a si próprios durante o tempo da pretensa prosperidade a causa da sua miséria presente, em vez de correrem ao celeiro de trigo e de gritarem: temos fome e queremos comer. Sim, não temos nenhuma moeda, mas, pobres como estamos, fomos nós quem ceifou o trigo e vindimou a uva. Em vez de cercarem os armazéns do Sr. Bonnet de Jujureus, o inventor dos conventos industriais, e de clamar: Sr. Bonnet, aqui estão as vossas operárias ovalistas, 6, moulineuses, 7, fiandeiras, tecedeiras. Elas tremem de frio nos seus tecidos de algodão passajados de modo a condoer os olhos de um judeu e, no entanto, foram elas que fiaram e teceram os vestidos de seda das cocotes de toda a cristandade. As desgraçadas, trabalhando 13 horas por dia, não tinham tempo de pensar na toilette. Agora, elas estão desempregadas e podem ostentar um grande luxo com as sedas que trabalharam. Mal perderam os dentes de leite, dedicaram-se à sua fortuna e viveram na abstinência. Agora, elas têm tempos de lazer e querem gozar um pouco dos frutos do seu trabalho. Vamos, Sr. Bonnet, entregue as suas sedas, o Sr. Armel fornecerá as suas musselinas, o Sr. Pouillet-Cartier os seus paninhos, o Sr. Pinet as suas botinas para os seus queridos pezinhos frios e úmidos. Vestidas dos pés à cabeça, dar-vos a prazer contemplá-las. Vamos, nada de hesitações, o senhor é amigo da humanidade, não é verdade? E cristão ainda por cima. Põe à disposição das suas operárias a fortuna que estas lhe construíram com a carne da sua carne. É amigo do comércio? Facilite a circulação das mercadorias, eis consumido reis acabados de encontrar, abra-lhes créditos ilimitados. É obrigado a fazê-lo a negociantes que não conhece de parte nenhuma, que não lhe deram nada, nem sequer um copo de água. As suas operarias pagarão como puderem, se, no dia do vencimento, elas fogem e deixam protestar a letra, leva-las à falência e, se elas não tiverem nada para penhorar, exigirá que elas lhe paguem em orações, elas enviá-lo ao paraíso, melhor do que os seus sacos negros com o nariz cheio de tabaco. Em vez de se aproveitarem dos momentos de crise para uma distribuição geral de produtos e uma manifestação universal de alegria, os operários, morrendo à fome, vão bater com a cabeça contra as portas da oficina. Com rostos pálidos e macilentos, corpos emagrecidos, discursos lamentáveis, assaltam os fabricantes. Bom senhor Chagot, excelente senhor Schneider, deem-nos trabalho, não é a fome, mas a paixão do trabalho que nos atormenta. E esses miseráveis, que mal têm forças para se manterem de pé, vendem 12 e 14 horas de trabalho 2 vezes mais barato do que quando tinham trabalho durante um certo tempo. E os filantropos da indústria continuam a aproveitar as crises de desemprego para fabricarem mais barato. Se as crises industriais se seguem aos períodos de supertrabalho tão fatalmente como a noite se segue ao dia, arrastando atrás de si o desemprego forçado, e a miséria sem saída, também levam à bancarrota inexorável. Enquanto o fabricante tem crédito, solta a rédea à raiva do trabalho, faz empréstimos, volta a fazer empréstimos para fornecer matéria-prima aos operários. Tem de se produzir, sem refletir que o mercado se obstrui e que, se as mercadorias não chegarem a serem vendidas, as suas ordens de pagamento acabarão por se vencer. Encurralado, vai implorar ao judeu, lança-se a seus pés, oferece-lhe o seu sangue, a sua honra. Um bocadinho de ouro ser-lhe-ia mais útil, responde o Roteldil, tem 20.000 pares de meias em armazém, valem 20 soldos, compro-lhes por 4 soldos. Obtidas as meias, o judeu vende-as a 6 e a 8 soldos em bolsas bulicosas moedas de 100 soldos que não devem nada a ninguém, mas o fabricante recuou para melhor saltar. Chega finalmente o degelo e os armazéns despejam-se, lança-se então tanta mercadoria pelas janelas que não se sabe como é que elas entraram pela porta. É em centenas de milhões que se cifra o valor das mercadorias destruídas. No século passado, queimavam-nas ou lançavam-nas à água. 8.
Mas antes de chegar a esta conclusão, os fabricantes percorreram o mundo à procura de colocação para as mercadorias que se amontoavam, forçam o seu governo a anexar Congos, a apoderar-se de Tonquim, a demolir com fogo dos canhões as muralhas da China, para aí darem saída aos seus tecidos de algodão. Nos séculos passados, era um duelo de morte entre a França e a Inglaterra para saber quem teria o privilégio exclusivo de vender na América e nas Índias. Milhares de homens jovens e vigorosos purpuriaram os mares com o seu sangue durante as guerras coloniais dos séculos XV, XVI e XVII. Os capitais abundam como as mercadorias. Os financeiros já não sabem onde colocá-los, vão então para as nações felizes que passeiam ao sol a fumar cigarros por caminhos de ferro, construir fábricas e importar a maldição do trabalho. E esta exportação de capitais franceses termina uma bela manhã em complicações diplomáticas. No Egito, a França, a Inglaterra e a Alemanha estavam prestes a agarrar-se pelos cabelos para saber quais os usurários que seriam pagos em primeiro lugar, em guerras no México para onde são enviados os soldados franceses exercerem a profissão de oficial de diligências para encobrir mais dívidas. 9. Estas misérias individuais e sociais, por muito grandes e numerosas que sejam, por eternas que pareçam, desaparecerão como as hienas e os chacais à aproximação do leão, quando o proletariado disser, quero isso. Mas para que ele venha a ter consciência da sua força, é preciso que o proletariado calque aos pés os preconceitos da moral cristã, econômica, livre-pensadora, é preciso que ele regresse aos seus instintos naturais, que proclame os direitos da preguiça, milhares de vezes mais nobres e sagrados do que os tísicos direitos do homem, digeridos pelos advogados metafísicos da Revolução Burguesa, que ele se obrigue a trabalhar apenas 3 horas por dia, a mandriar e a andar no regabofe o resto do dia e da noite. Até aqui, a minha tarefa tem sido fácil, tinha apenas de descrever males reais que todos nós conhecemos muito bem, infelizmente. Mas convencer o proletariado de que a palavra que lhe inocularam é perversa, que o trabalho desenfreado a que se dedica desde o início do século é o mais terrível flagelo que já alguma vez atacou a humanidade, que o trabalho só se tornará um condimento de prazer da preguiça, um exercício benéfico para o organismo humano, uma paixão útil ao organismo social, quando for prudentemente regulamentado e limitado a um máximo de 3 horas por dia, é uma tarefa árdua superior às minhas forças, só. Fisiologistas, higienistas, economistas comunistas poderão empreendê-la. Nas páginas que se seguem, limitar-me-ei a demonstrar que, atendendo aos meios de produção modernos e à sua potência reprodutiva ilimitada, tem de se dominar a paixão extravagante dos operários pelo trabalho e obrigá-los a consumir as mercadorias que produzem. Terceira, o que se segue à superprodução. Um poeta grego do tempo de Cícero, Antiparos, cantava deste modo a invenção da azenha, para moer os cereais e emancipar as mulheres escravas e voltar a trazer a idade de ouro. Poupai o braço que faz girar a mó, ó moleiras, e dormi tranquilamente. Que o galo vos avise em vão de que já é dia. Dão pois as ninfas o trabalho das escravas e ei-las que saltitam alegremente sobre a roda e eis que o eixo agitado rola com os seus raios, fazendo rodar a pesada pedra rolante. Vivamos da vida dos nossos pais e ociosos regozijemo-nos dos dons que a deusa nos concede. Infelizmente, os tempos livres que o poeta pagão anunciava não vieram, a paixão cega, perversa e homicida do trabalho transforma a máquina libertadora em instrumento de sujeição dos homens livres, a sua produtividade empobrece-os. Uma boa operária só faz com o fuso 5 malhas por minuto, alguns teares circulares para tricotar fazem 30.000 no mesmo tempo. Cada minuto a máquina equivale, portanto, a 100 horas de trabalho da operaria, ou então cada minuto de trabalho da máquina dá à operária 10 dias de repouso. Aquilo que se passa com a indústria de malhas é mais ou menos verdade para todas as indústrias renovadas pela mecânica moderna. Mas que vemos nós? À medida que a máquina se aperfeiçoa e despacha o trabalho do homem com uma rapidez e uma precisão incessantemente crescentes, o operário, em vez de prolongar o seu repouso proporcionalmente, redobra de ardor, como se quisesse rivalizar com a máquina. Ó concorrência absurda e mortal! Para que a concorrência do homem e da máquina tomasse livre curso, os proletários aboliram as sábias leis que limitavam o trabalho dos artesãos das antigas corporações, suprimiram os dias feriados, porque os produtores de então só trabalhavam 5 dias em 7. Julgavam eles então, assim o contam os economistas mentirosos, que viviam só de ar e de água fresca. Ora vamos!
Eles tinham tempos livres para gozar as alegrias da terra, para fazer amor, para se divertirem, para se banquetearem em honra do alegre Deus da mandríice. A triste Inglaterra, engaiolada no protestantismo, chamava-se então a alegre Inglaterra, Merry England. Rabelais, Quevedo, Cervantes, os autores desconhecidos dos romances picarescos, fazem-nos crescer água na boca com as suas narrativas daquelas monumentais patuscadas, com que se regalavam então entre duas batalhas e duas devastações e nas quais tudo era medido aos pratos. Jordaens e a escola flamenga escreveram-nas nas suas alegres telas. Sublimes estômagos gargantuescos, que é feito de vós. Sublimes cérebros que abarcáveis todo o pensamento humano, que é feito de vós. Estamos muito diminuídos e muito degenerados. A vaca atacada de raiva, a batata, o vinho com fucsina e a aguardente prussiana sabiamente combinados com o trabalho forçado debilitaram os nossos corpos e diminuíram os nossos espíritos. E foi então que o homem encolheu o seu estômago e que a máquina largou a sua produtividade. É então que os economistas nos pregam a teoria malthusiana, a religião da abstinência e o dogma do trabalho? Mas era preciso arrancar-lhes a língua e deitá-la aos cães. Porque a classe operária, com a sua boa fé simplista, se deixou doutrinar, porque, com a sua impetuosidade nativa, se precipitou cegamente para o trabalho e para a abstinência, a classe capitalista achou-se condenada à preguiça e ao prazer forçado, à improdutividade e ao superconsumo. Mas, se o supertrabalho do operário magoa a sua carne e atormenta os seus nervos, ele também é fecundo em dores para o burguês. A abstinência a qual a classe produtiva se condena obriga os burgueses a dedicarem-se ao superconsumo dos produtos que ela manufatura desordenadamente. No início da produção capitalista, há 1 ou 2 séculos, o burguês era um homem ajuizado, de hábitos razoáveis e calmos, contentava-se com a sua mulher ou quase, bebia e comia moderadamente. Deixava aos cortesãos e às cortesãs as nobres virtudes da vida debochada. Hoje, não há filho de revista que não se julgue obrigado a desenvolver a prostituição e a mercurializar o seu corpo para dar um objetivo ao trabalho que os operários das minas de mercúrio se impõem. Não há burguês que não se farte de capões trufados e de lafite navegado, para encorajar os criadores de La Flèche e os vinhateiros do Bordelais. Nesta profissão, o organismo deteriora-se rapidamente, os cabelos caem, os dentes descarnam-se até a raiz, o tronco deforma-se, o ventre entripa-se, a respiração complica-se, os movimentos tornam-se pesados, as articulações tornam-se anquilosadas, as falanges enodam-se. Outros, demasiado fracos para suportar as fadigas do deboche, mas dotados da bossa do prudomismo, dessecam o seu cérebro como os Garnier da economia política, como os Acolias da filosofia jurídica, a elucubrar grossos livros soporíficos para ocupar os tempos livres dos compositores e dos tipógrafos. As mulheres da alta sociedade têm uma vida de mártir. Para provarem e fazerem valer as toilettes feéricas que as costureiras se matam a fazer, andam de manhã à noite de um lado para o outro, de um vestido para outro, durante horas abandonam a sua cabeça oca aos artistas capilares que, a todo custo, querem saciar a sua paixão pelos montões de postiços. Apertadas nos seus espartilhos, pouco à vontade nas suas botinas, decotadas de maneira a fazer corar um sapador, voltejam noites inteiras nos seus bailes de caridade para recolherem alguns soldos para os pobres. Santas almas! Para desempenhar a sua dupla função social de não produtor e de superconsumidor, o burguês teve não só de violentar os seus gostos modestos, perder os seus hábitos de trabalho de há 2 séculos e entregar-se a um luxo desenfreado, às indigestões trufadas e aos deboches sifilíticos, mas também teve de subtrair ao trabalho produtivo uma enorme massa de homens para conseguir ajudantes. Eis alguns números que provam como é colossal essa diminuição de forças produtivas. De acordo com o recenseamento de 1861, a população de Inglaterra e do país de Gales compreendia 20.066.244 pessoas, das quais 9.776.259 do sexo masculino e 10.289.965 do sexo feminino. Se deduzirmos os que são demasiado velhos ou demasiado novos para trabalhar, as mulheres, os adolescentes e as crianças improdutivas, em seguida as profissões ideológicas como por exemplo governantes, polícia, clero, magistratura, exército, prostituição, artes,
ciências, etc. Depois as pessoas exclusivamente ocupadas a comer o trabalho de outrem sob a forma de renda fundiária, de juros, de dividendos, etc. Restam por alto 8 milhões de indivíduos dos dois sexos e de todas as idades, incluindo os capitalistas que funcionam na produção, no comércio, na finança, etc. Nesses 8 milhões contam-se trabalhadores agrícolas, incluindo os pastores, os criados e criadas de lavoura que habitam na quinta, 109, 8261. Operários de fábricas de algodão, de lã, de canhamo, de linho, de seda, de malha, 642.607. Operários de minas de carvão e de metal, 565.835. Operários metalúrgicos, alto-fornos, laminadores, etc., 396.998. Classe doméstica, 1, 208, 648. Se somarmos o número dos trabalhadores têxteis ao dos das minas de carvão e de metal, obteremos o total de 1, 208, 442. Se somarmos os primeiros e os das fábricas metalúrgicas, temos um total de 1.039.605 pessoas. Ou seja, de ambas as vezes um número inferior ao dos modernos escravos domésticos. Eis o magnífico resultado da exploração capitalista das máquinas. 3. A toda esta classe doméstica, cuja grandeza indica o grau atingido pela civilização capitalista, tem de se acrescentar a numerosa classe dos infelizes exclusivamente dedicados à satisfação dos gostos dispendiosos e fúteis das classes ricas, lapidadores de diamantes, rendeiras, bordadoras, encadernadores de luxo, costureiras de luxo, decoradores das casas de recreio, etc. 4. Uma vez acocorada na preguiça absoluta e desmoralizada pelo prazer forçado, a burguesia, apesar das dificuldades que teve nisso, adaptou-se ao seu novo estilo de vida. Encarou com horror qualquer alteração. A visão das miseráveis condições de existência aceites com resignação pela classe operária e a da degradação orgânica gerada pela paixão depravada pelo trabalho aumentava ainda mais a sua repulsa por qualquer imposição de trabalho e por qualquer restrição de prazeres. Foi precisamente então que, sem ter em conta a desmoralização que a burguesia tinha imposto a si própria como um dever social, os proletários resolveram infligir o trabalho aos capitalistas. Ingênuos, tomaram a sério as teorias dos economistas e dos moralistas sobre o trabalho e maltrataram os rins para infligir a sua prática aos capitalistas. O proletariado arvorou a divisa: quem não trabalha, não come. Lyon, em 1831, levantou-se pelo chumbo ou pelo trabalho. Os federados de 1871 declararam o seu levantamento à Revolução do Trabalho. A estes ímpetos de furor bárbaro, destrutivo de todo o prazer e de toda a preguiça burguesas, os capitalistas só podiam responder com uma repressão feroz, mas sabiam que, se tinham conseguido reprimir estas explosões revolucionárias, não tinham afogado no sangue dos seus gigantescos massacres a absurda ideia do proletariado de querer infligir o trabalho às classes ociosas e fartas, e foi para desviar essa infelicidade que se rodearam de pretorianos, de polícias, de magistrados, de carcereiros, mantidos numa improdutividade laboriosa. Já não se podem ter ilusões sobre o caráter dos exércitos modernos, são mantidos em permanência apenas para reprimir o inimigo interno, e assim que os fortes de Paris e de Lyon não foram construídos para defender a cidade contra o estrangeiro, mas para o esmagar no caso de revolta. E se fosse preciso um exemplo sem réplica, citemos o exército da Bélgica. Desse país de cocagne do capitalismo, a sua neutralidade é garantida pelas potências europeias, e no entanto, o seu exército é um dos mais fortes em proporção da população. Os gloriosos campos de batalha do bravo exército belga são as planícies do Borinage de Charleroi. É no sangue dos mineiros e dos operários desarmados que os oficiais belgas ensanguentam as suas espadas e ganham os seus galões. As nações europeias não têm exércitos nacionais, mas sim exércitos mercenários, que protegem os capitalistas contra o furor popular que os queria condenar a 10 horas de mina ou de fábrica de fiação. Portanto, ao apertar o cinto, a classe operária desenvolveu para além do normal o ventre da burguesia condenada ao superconsumo. Para ser aliviada no seu penoso trabalho, a burguesia retirou da classe operária uma massa de homens muito superior à que continuava dedicada à produção útil e condenou-a, por seu turno, à improdutividade e ao superconsumo.
Mas este rebanho de bocas inúteis, apesar da sua voracidade insaciável, não basta para consumir todas as mercadorias que os operários, embrutecidos pelo dogma do trabalho, produzem como maníacos, sem os quererem consumir e sem sequer pensarem se encontrarão pessoas para os consumir. Em presença desta dupla loucura dos trabalhadores, de se matarem de supertrabalho e de vegetarem na abstinência, o grande problema da produção capitalista já não é encontrar produtores e multiplicar as suas forças, mas descobrir consumidores, excitar os seus apetites e criar-lhes necessidades fictícias. Uma vez que os operários europeus, que tremem de frio e de fome, recusam usar os tecidos que eles próprios tecem, beber os vinhos que eles próprios colhem, os pobres fabricantes, como espertalhões, devem correr aos antípodas para procurar quem os usará e quem os beberá. São centenas de milhões e de bilhões que a Europa exporta todos os anos para os quatro cantos do mundo, para populações que não têm nada que fazer com esses produtos. 5. Mas os continentes explorados já não são suficientemente vastos, são necessários países virgens. Os fabricantes da Europa sonham noite e dia com a África, com o Lago Saariano, com o caminho de ferro do Sudão, seguem com ansiedade os progressos dos Livingstone e dos Stanley, dos do Shelley, dos de Brasa, de boca aberta. Escutam as histórias mirabolantes desses corajosos viajantes. Que maravilhas desconhecidas encerra o continente negro! Campos são plantados de dentes de elefantes, rios de óleo de coco arrastam no seu curso palhetas de ouro, milhões de cus negros, nus como o rosto de Dufaure ou de Girardin esperam pelos tecidos de algodão para aprenderem a decência, pelas garrafas de aguardente e pelas bíblias para conhecerem as virtudes da civilização. Mas tudo é insuficiente. O burguês que se farta, a classe doméstica que ultrapassa a classe produtiva, as nações estrangeiras e bárbaras que se enchem de mercadorias europeias, nada pode conseguir dar vazão às montanhas de produtos que se amontoam maiores e mais altas do que as pirâmides do Egito. A produtividade dos operários europeus desafia todo o consumo, todo o desperdício. Os fabricantes, doidos, já não sabem que fazer, já não conseguem encontrar matéria-prima para satisfazer a paixão desordenada, depravada, que os seus operários têm pelo trabalho. Nos nossos distritos onde há lã, desfiam-se trapos manchados e meio podres, fazem-se com eles panos chamados de renascimento, que duram o mesmo que as promessas eleitorais. Em Lyon, em vez de deixar a fibra sedosa a sua simplicidade e a sua flexibilidade natural, sobrecarregam-na de sais minerais que, ao acrescentar-lhe peso, a tornam friável e de pouco uso. Todos os nossos produtos são adulterados para facilitar o seu escoamento e abreviar a sua existência. A nossa época será chamada a Idade da Falsificação, tal como as primeiras épocas da humanidade receberam os nomes de Idade da Pedra, Idade de Bronze, pelo caráter da sua produção. Os ignorantes acusam de fraude os nossos piedosos industriais, enquanto que na realidade o pensamento que os anima é o de fornecer trabalho aos operários, que não conseguem resignar-se a viver de braços cruzados. Estas falsificações, que têm como único móvel um sentimento humanitário, mas que rendem soberbos lucros aos fabricantes que as praticam, se são desastrosas para a qualidade das mercadorias, se são uma fonte inesgotável de desperdício de trabalho humano, provam a filantrópica habilidade dos burgueses e a horrível perversão dos operários que, para saciarem o seu vício do trabalho, obrigam os industriais a abafar os gritos da sua consciência e até mesmo a violar as leis da honestidade comercial. E, no entanto, apesar da superprodução de mercadorias, apesar das falsificações industriais, os operários atravancam o mercado em grandes grupos implorando: trabalho! Trabalho! A sua superabundância devia obrigá-los a refrear a sua paixão, pelo contrário, ela leva-a ao paroxismo. Mal uma possibilidade de trabalho se apresenta, logo se atiram a ela, então são 12, 14 horas que reclamam para estarem fartos até a saciedade e no dia seguinte ei-los de novo na rua, sem mais nada para alimentarem o seu vício. Todos os anos, em todas as indústrias, os despedimentos surgem com a regularidade das estações. Ao supertrabalho perigoso para o organismo sucede-se o repouso absoluto durante 2 ou 4 meses, e, não havendo trabalho, não há a ração diária. Uma vez que o vício do trabalho está diabolicamente encavilhado no coração dos operários, uma vez que as suas exigências abafam todos os outros instintos da natureza, uma vez que a quantidade de trabalho exigida pela sociedade é forçosamente limitada pelo consumo e pela abundância de matéria-prima, por que razão devorar em 6 meses o trabalho de todo o ano?
Por que não distribuí-lo uniformemente por 12 meses e forçar todos os operários a contentar-se com 6 ou 5 horas por dia, durante o ano, em vez de apanharem digestões de 12 horas durante 6 meses? Seguros da sua parte diária de trabalho, os operários já não se invejarão, já não se baterão para arrancarem mutuamente o trabalho das mãos e o pão da boca. Então, não esgotados de corpo e de espírito, começarão a praticar as virtudes da preguiça. Embrutecidos pelo seu vício, os operários não conseguiram elevar-se à inteligência deste fato segundo o qual, para ter trabalho para todos era preciso racioná-lo como a água num navio em perigo. No entanto, os industriais, em nome da exploração capitalista, já há muito que pediram um limite legal do dia de trabalho. Perante a Comissão de 1860 sobre o ensino profissional, um dos maiores manufatureiros da Alsácia, o Sr. Burckhardt, de Guebwiller, declarava: o dia de trabalho de 12 horas era excessivo e devia ser reduzido para 11 e aos sábados devia-se suspender o trabalho às 2 horas. Posso aconselhar a adoção desta medida embora pareça onerosa à primeira vista, experimentamo-la nos nossos estabelecimentos industriais há já 4 anos e demo-nos bem e a produção média, longe de diminuir, aumentou. No seu estudo sobre as máquinas, o Sr. F. Passe cita a seguinte carta de um grande industrial belga, o Sr. M. Otavaere. As nossas máquinas, embora sejam as mesmas que as das fábricas de fiação inglesas, não produzem o que deveriam produzir e o que produziriam essas mesmas máquinas em Inglaterra, embora as fábricas de fiação funcionem menos 2 horas por dia. Trabalhamos todos 2 longas horas a mais. Estou convencido de que, se trabalhássemos 11 horas em vez de 13, teríamos a mesma produção e, por conseguinte, produziríamos mais economicamente. Por outro lado, o Sr. Leroy Beaulieu afirma que um grande manufatureiro belga observa muito bem que nas semanas em que calha um dia feriado a produção não é inferior às das semanas normais. 6. Aquilo que o povo, logrado na sua ingenuidade pelos moralistas, nunca ousou um governo aristocrático. Desprezando as elevadas considerações morais e industriais dos economistas, que, como as aves de mau agouro, cacarejavam que diminuir 1 hora ao trabalho das fábricas era decretar a ruína da indústria inglesa, o governo de Inglaterra proibiu por lei, estritamente observada, trabalhar mais de 10 horas por dia, e, depois disso tal como antes, a Inglaterra continua a ser a primeira nação industrial do mundo. Eis a grande experiência inglesa, eis a experiência de alguns capitalistas inteligentes, ela demonstra irrefutavelmente que, para reforçar a produtividade humana, tem de se reduzir as horas de trabalho e multiplicar os dias de pagamento e os feriados. E o povo francês não está convencido. Mas se uma miserável redução de 2 horas aumentou em 10 anos a produção inglesa em cerca de 1/3, 7, que ritmo vertiginoso imprimiria à produção francesa uma redução geral de 3 horas no dia de trabalho? Os operários não conseguem compreender que, cansando-se excessivamente, esgotam as suas forças antes da idade de se tornarem incapazes para qualquer trabalho, que absorvidos, embrutecidos por um único vício, já não são homens, mas sim restos de homens, que matam neles todas as belas faculdades para só deixarem de pé, e luxuriante, a loucura furiosa do trabalho. Ah! Como papagaios de Arcádia repetem a lição dos economistas, trabalhemos para aumentar a riqueza nacional. O idiotas! É porque trabalhais demais que a ferramenta industrial se desenvolve lentamente. Deixai de vociferar e escutai um economista, ele não é um águia, não é o Sr. L. Reibaud, que tivemos a felicidade de perder há alguns meses. De um modo geral, é na base das condições de mão de obra que se regula a revolução nos métodos de trabalho. Enquanto a mão de obra fornece os seus serviços a baixo preço, esbanjam-na, procuram poupá-la quando os seus serviços se tornam mais caros. 8. Para forçar os capitalistas a aperfeiçoarem as suas máquinas de madeira e de ferro, é preciso elevar-se os salários e diminuir as horas de trabalho das máquinas de carne e osso. As provas? Podemos fornecê-las às centenas. Na fábrica de fiação, o tir mecânico, self-acting mule, foi inventado e aplicado em Manchester, porque os fendeiros se recusavam a trabalhar tanto tempo como antes. Na América, a máquina invadiu todos os ramos da produção agrícola, desde o fabrico da manteiga até a sacha dos trigos. Por quê? Porque o americano, livre e preguiçoso, preferiria morrer 1000 vezes a ter a vida bovina do camponês francês. A lavra, tão penosa na nossa gloriosa França,
tão rica de aguamentos, é, no oeste americano, um agradável passatempo ao ar livre que se pratica sentado, fumando descuidadamente o seu cachimbo. Início da página. Quarta, para nova música, nova canção. Se, diminuindo as horas de trabalho, se conquista para a produção social novas forças mecânicas, obrigando os operários a consumir os seus produtos, conquistar-se-á um enorme exército de forças de trabalho. A burguesia, liberta então da sua tarefa de consumidor universal, apressar-se-á a licenciar a barafunda de soldadas, de magistrados, de vigaristas, de proxenetas, etc., que retirou do trabalho útil para auxiliar a consumir e a desperdiçar. É então que o mercado do trabalho ficará a transbordar, é então que será necessária uma lei de ferro para proibir o trabalho, será impossível encontrar trabalho para este bando de anteriores improdutivos, mais numerosos do que os piolhos da madeira. E a seguir a ele será necessário pensar em todos aqueles que proviam as suas necessidades e gostos fúteis e dispendiosos. Quando já não houver mais lacaios e generais a quem dar galões, mais prostitutas livres e casadas para cobrir de rendas, mais canhões para furar, mais palácios para construir, será necessário impor, através de leis severas, às operárias e aos operários de passamanaria, de rendas, de ferro, de construção civil, higiênicos passeios em escalérios, exercícios coreográficos para o restabelecimento da sua saúde e o aperfeiçoamento da sua raça. Desde que os produtos europeus consumidos no local não sejam transportados para o diabo, será preciso que os marinheiros, as tripulações, os caminhonistas se sentem e aprendam a passar o tempo na ociosidade. Os bem-aventurados polinésios poderão então entregar-se ao amor livre sem recear os pontapés da Vênus civilizada e os sermões da moral europeia. Há mais. Para encontrar trabalho para todos os não-valores da sociedade atual, para deixar a ferramenta industrial desenvolver-se indefinidamente, a classe operária deverá, tal como a burguesia, violentar os seus gostos abstinentes e desenvolver indefinidamente as suas capacidades consumidoras. Em vez de comer por dia 1 ou 2 onças de carne dura, quando a comer, comerá alegres bifes de 1 ou 2 libras, em vez de beber moderadamente mau vinho, mais papista que o Papa, beberá grandes e profundos copásios de Bordeaux, de Borgonha, sem batismo industrial, e deixará a água para os animais. Os proletários meteram na cabeça infligir aos capitalistas 10 horas de forja e de refinaria, eis o grande erro, a causa dos antagonismos sociais e das guerras civis. Será necessário não impor o trabalho, mas proibi-lo. Será permitido aos Rothschild e aos Say provarem que foram durante toda a sua vida perfeitos velhacos, e se eles jurarem que querem continuar a viver como perfeitos velhacos, apesar do arrebatamento geral pelo trabalho, serão registados e nas respectivas câmaras receberão todas as manhãs uma moeda de 20 francos para os seus pequenos prazeres. As discórdias sociais desaparecerão. Os que vivem dos rendimentos, os capitalistas, serão os primeiros a unir-se ao Partido Popular, uma vez convencidos de que, longe de se lhes querer mal, se pretende pelo contrário livrá-los do trabalho de superconsumo e de desperdício pelo qual foram esmagados desde o seu nascimento. Quanto aos burgueses incapazes de provar os seus títulos de velhacos, deixá-los seguir os seus instintos, existe um número suficiente de profissões nojentas para os colocar do fauro e limparia as latrinas públicas. Galifefe assassinaria os porcos sarnosos e os cavalos inchados. Os membros da Comissão das Graças, enviados a Poice, 1. Marcariam os bois e os carneiros para bater. Os senadores, ligados às pompas fúnebres, farão de gatos pingados. Para outros, encontrar-se-ão profissões à altura da sua inteligência. Logerio e Brolhe rolharão as garrafas de champanhe, mas seriam amordaçados para não se embriagar. Ferre, Freycine, Tirar, destruiriam os percevejos e os vermes dos ministérios e de outros albergues públicos. No entanto, será necessário por os dinheiros públicos fora do alcance dos burgueses por se recear os hábitos adquiridos. Mas tirar-se-á uma dura e longa vingança dos moralistas que perverteram a natureza humana, beatos falsos, santarrões, hipócritas e outras seitas de que se disfarçaram para enganar o mundo. Porque, dando a entender ao popular comum que não se ocuparam senão em contemplações e devoção, em jejuns e macerações da sensualidade, senão realmente para sustentar e alimentar a pequena fragilidade da sua humanidade, pelo contrário, lombam. E Deus sabe de que maneira. Ecurius simulam sede baixalia vivum, 2. Podeis lê-la em grandes letras e em iluminuras nos seus focinhos vermelhos e no seu ventre saliente,
quando não se perfumam de enxofre. 3. Nos dias de grandes festas populares, onde, em vez de comerem pó como nos 15 de agosto e nos 14 de julho dos burgueses, os comunistas e os coletivistas fizeram andar as garrafas e os presuntos e voar as taças, os membros da Academia das Ciências Morais e Políticas, os padres de vestes longas e curtas da Igreja Econômica, Católica, Protestante, Judaica, Positivista e Livre-Pensadora, os propagadores do malthusianismo e da moral cristã, altruísta, independente ou submetida, vestidos de amarelo. Segurarão na vela até se queimarem os dedos e viverão em fome junto das mulheres gaulesas e das mesas carregadas de carnes, de frutos e de flores e morrerão de sede juntos dos tonéis destapados. 4 vezes por ano, quando as estações mudarem, tal como aos cães dos amoladores ambulantes, encerrá-los nas grandes rodas e durante 10 horas obrigá-los a moer vento. Os advogados e os legistas sofrerão a mesma pena. Num regime de preguiça, para matar o tempo que nos mata segundo a segundo, haverá sempre espetáculos e representações teatrais, é um trabalho adotado especialmente para os nossos burgueses legisladores. Organizá-los-emos em bandos que percorrem as feiras e as aldeias, dando representações legislativas. Os generais, com botas de montar, o peito agaloado de atacadores, de crachás, de cruzes da Legião de Honra, irão pelas ruas e pelas praças, recrutando as boas pessoas. Gambetta e Cassagnac, seu compadre, farão tominice da porta. Cassagnac, em fato de gala de matamouros, revirando os olhos, torcendo o bigode, cuspindo a estopa inflamada, ameaçará todos com a pistola do pai e cairá num buraco mal lhe mostrem um retrato de Luílier. Gambetta discorrerá sobre a política externa, sobre a pequena Grécia que o indoutoriza e largará fogo à Europa para roubar a Turquia, sobre a grande Rússia que o estutifica com a compota que ela promete fazer com a Prússia e que deseja a oeste da Europa feridas e inchaços para enriquecer a leste e estrangular o niilismo no interior, sobre o Sr. Bismarck, que foi bastante bom para lhe permitir que se pronunciasse sobre a anistia. Depois, desnudando a sua vasta barriga pintada a 3 cores, tocará nela a chamada e enumerará os deliciosos animaizinhos, as verdelhas, as trufas, os copos de margalx e de quem que tragou para encorajar a agricultura e manter alegres os eleitores de Belleville. Na barraca, começar-se-á pela farsa eleitoral. Diante dos eleitores com cabeças de madeira e orelhas de burro, os candidatos burgueses, vestidos como palhaços, dançarão a dança das liberdades políticas, limpando a face e o pós-fácil com os seus programas eleitorais de múltiplas promessas e falando com lágrimas nos olhos das misérias do povo e com voz de bronze das glórias da França, e as cabeças dos eleitores gritam em coro e solidamente, Rayan! Rayan! Depois começará a grande peça, o roubo dos bens da nação. A França capitalista, enorme fêmea, de feice peluda e de crânio calvo, deformada, com carnes flácidas, balofas, deslavadas, com olhos sem vida, insonada e bocejando, está reclinada num canapé de veludo, a seus pés, o capitalismo industrial, gigantesco organismo de ferro, com uma máscara simiesca, devora mecanicamente homens, mulheres, crianças, cujos gritos lúgubres e terríveis enchem o ar, a banca com focinho de fuinha, com corpo de hiena e mãos de arpia, rouba-lhe habilmente do bolso as moedas de 100 soldos. Hordas de miseráveis proletários descarnados, escoltados por gendarmes, de sabre desembainhado, expulsos pelas fúrias que os urzem com os chicotes da fome, trazem para os pés da França capitalista montes de mercadorias, barricas de vinho, sacos de ouro e de trigo. Langlois, com os calções numa mão, o testamento de Proudhon na outra, o livro do orçamento entre os dentes, põe-se à frente dos defensores dos bens da nação e monta a guarda. Uma vez depostos os fardos, mandam expulsar os operários à coronhada e a golpes de baioneta e abrem a porta aos industriais, aos comerciantes e aos banqueiros. De cambolhada, eles precipitam-se sobre o monte, tragando tecidos de algodão, sacos de trigo, lingotes de ouro, despejando pipas, sem poderem mais, sujos, nojentos, ficam prostrados nos seus excrementos e nos seus vômitos. Então ribomba o trovão, a terra agita-se e entreabre-se, surge a fatalidade histórica, com o seu pé de ferro ela esmaga as cabeças daqueles que soluçam, cambaleiam, caem e já não podem fugir, e com a sua grande mão derruba a França capitalista, estupefacta e suando de medo.
Se, desenraizando do seu coração o vício que a domina e avilta sua natureza, a classe operária se erguesse com a sua força terrível, não para reclamar os direitos do homem, que não são senão os direitos da exploração capitalista, não para reclamar o direito ao trabalho, que não é senão o direito à miséria, mas para forjar uma lei de bronze que proíba a todos os homens de trabalhar mais de 3 horas por dia, a terra, a velha terra, tremendo de alegria, sentiria saltar nela um novo universo. Mas como pedir a um proletariado corrompido pela moral capitalista uma resolução viril? Tal como Cristo, a triste personificação da escravatura antiga, os homens, as mulheres, as crianças do proletariado sobem penosamente a um século duro calvário da dor, desde há um século que o trabalho forçado quebra os seus ossos, magoa as suas carnes, dá cabo dos seus nervos, desde há um século que a fome torce as suas entranhas e alucina os seus cérebros. Ó preguiça! Tem piedade da nossa longa miséria. Ó preguiça, mãe das artes e das nobres virtudes, seu bálsamo das angústias humanas. Apêndice. Os nossos moralistas são pessoas muito modestas, se inventaram o dogma do trabalho, duvidam da sua eficácia para tranquilizar a alma, regozijar o espírito e manter o bom funcionamento dos rins e outros órgãos, querem experimentar a sua utilização nos populares. Em anima vili antes de voltar contra os capitalistas, cujos vícios têm como missão desculpar e autorizar. Mas, filósofos de 4 tostões a dúzia, por que preocupardes-vos assim em elucubrar uma moral cuja prática não ousais aconselhar aos vossos senhores? O vosso dogma do trabalho, do qual vos mostrais tão orgulhosos, quereis vê-lo escarnecido, amaldiçoado? Abramos a história dos povos antigos e os escritos dos seus filósofos e dos seus legisladores. Não posso afirmar, diz o pai da história, Heródoto, que os gregos receberam dos egípcios o desprezo que têm pelo trabalho, porque encontro o mesmo desprezo estabelecido entre os trácios, os citas, os persas e os lídios, numa palavra, porque, na maior parte dos bárbaros, aqueles que aprendem as artes mecânicas e até mesmo seus filhos são considerados como os últimos cidadãos. Todos os gregos foram educados nestes princípios, especialmente os lacedemônios. 1. Em Atenas, os cidadãos eram verdadeiros nobres que só se deviam ocupar da defesa e da administração da comunidade, como os guerreiros selvagens de onde tinham origem. Devendo, portanto, estar livres todo o tempo para velar, com a sua força intelectual e física, pelos interesses da República, encarregavam os escravos de todo o trabalho. O mesmo sucedia com a Lacedemônia, onde até as mulheres não deviam nem fiar nem tecer para não se furtarem à sua nobreza. 2. Os romanos só conhecem 2 profissões nobres e livres, a agricultura e as armas. Todos os cidadãos viviam por direito à custa do tesouro, sem poderem ser obrigados a prover a sua subsistência por nenhum dos sordidae artes, designavam assim os mistérios, que pertenciam por direito aos escravos. Brutus, o velho, para levantar o povo, acusou sobretudo Tarquínio, o tirano, de ter feito dos artesãos e dos pedreiros cidadãos livres. 3. Os filósofos antigos discutiam entre si sobre a origem das ideias, mas estavam de acordo se tratava de abominar o trabalho. A natureza, diz Platão, na sua utopia social, na sua república modelo, a natureza não fez nem o sapateiro nem o ferreiro, essas ocupações degradam as pessoas que as exercem, vis mercenários, miseráveis sem nome que pelo seu próprio estado são excluídos dos direitos políticos. Quanto aos mercadores acostumados a mentir e a enganar, só serão suportados na cidade como um mal necessário. O cidadão que se tiver aviltado pelo comércio será perseguido por esse delito. Se provar a acusação, será condenado a 1 ano de prisão. A punição será duplicada em cada reincidência. 4. No seu Econômico, Xenofonte escreve: as pessoas que se dedicam aos trabalhos manuais nunca são elevadas a altos cargos e é razoável. Condenadas na sua grande parte a estar sentadas todo dia, algumas mesmo a suportar um fogo contínuo, não podem deixar de ter o corpo alterado e é muito difícil que o espírito não se ressinta disso. Que pode sair de honroso de uma loja? Confessa Cícero. E o que é que o comércio pode produzir de honesto? Tudo que se chama loja é indigno de um homem honesto, uma vez que os mercadores não podem ganhar sem mentir, e o que há de mais vergonhoso do que a mentira? Portanto, deve-se encarar como algo de baixo e de vil o mister de todos aqueles que vendem o seu esforço e a sua indústria,
porque todo aquele que dá o seu trabalho por dinheiro vende-se a si mesmo e põe-se ao nível dos escravos. 5. Proletários, embrutecidos pelo dogma do trabalho, compreendeis a linguagem destes filósofos, que escondem de vós com cioso cuidado. Um cidadão que dá o seu trabalho em troca de dinheiro degrada-se ao nível dos escravos, comete um crime, que merece anos de prisão. A hipocrisia cristã e o utilitarismo capitalista não tinham pervertido estes filósofos das repúblicas antigas, dirigindo-se a homens livres, expunham ingenuamente o seu pensamento. Platão, Aristóteles, esses pensadores gigantes, cujos calcanhares os nossos Cousin, os nossos Caro, o nosso Simon só podem atingir pondo-se nas pontas dos pés, queriam que os cidadãos das suas repúblicas ideais vivessem na maior ociosidade, porque, acrescentava Xenofonte, o trabalho tira todo o tempo e com ele não há nenhum tempo livre para a república e para os amigos. Segundo Plutarco, o grande título de Licurgo, o mais sábio dos homens, para a admiração da posteridade, era ter concedido a ociosidade aos cidadãos da república proibindo-os de exercer qualquer mister. 6. Mas, responderão os Bastia, os Dupanloup, os Beaulieu e companhia da moral cristã e capitalista, esses pensadores, esses filósofos preconizavam a escravatura. Perfeitamente, mas acaso podia ser de outro modo atendendo às condições econômicas e políticas da sua época? A guerra era o estado normal das sociedades antigas. O homem livre devia dedicar o seu tempo a discutir os assuntos de Estado e a velar pela sua defesa. Os mistérios eram então demasiado primitivos e demasiado grosseiros para que, ao praticá-los, se pudesse exercer a profissão de soldado e de cidadão. Para possuírem guerreiros e cidadãos, os filósofos e os legisladores deviam tolerar os escravos nas repúblicas heróicas. Mas os moralistas e os economistas do capitalismo não preconizam o salariado, a escravatura moderna? E a que homens concede a escravatura capitalista a ociosidade? Aos Rothschild, ao Schneider, às senhoras Boucicaut, inúteis e prejudiciais, escravos dos seus vícios e dos seus criados. O preconceito da escravatura dominava o espírito de Pitágoras e de Aristóteles, escreveu-se desdenhosamente, e no entanto Aristóteles previa que, se cada utensílio pudesse executar sem intimação, ou então por si só, a sua função própria, tal como as obras-primas de Dédalo se moviam por si mesmas ou tal como os tripés de Vulcano que se punham espontaneamente ao seu trabalho sagrado, se, por exemplo, as lançadeiras dos tecelões tecessem por si próprias, o chefe de oficina já não teria necessidade de ajudantes, nem o senhor de escravos. O sonho de Aristóteles é a nossa realidade. As nossas máquinas a vapor, com membros de aço, infatigáveis, de maravilhosa e inesgotável fecundidade, realizam por si próprias docilmente o seu trabalho sagrado, e, no entanto, o gênio dos grandes filósofos do capitalismo continua a ser dominado pelo preconceito do salariado, a pior das escravaturas. Ainda não compreendem que a máquina é o redentor da humanidade, o Deus que resgatará o homem das sórdidas artes e do trabalho assalariado, o Deus que lhe dará tempos livres e a liberdade.